estou muito feliz com meu Senhor, com meu Salvador. Como a missionária Marta falou, segundo dia da campanha, derrubando muralhas. Derrubando muralhas. Nós vamos estar falando hoje sobre as muralhas na vida espiritual. Muralhas da vida espiritual. Nós teremos depois das próximas semanas muralhas na vida física, muralhas na vida emocional, familiar, sentimental e financeira. E a pergunta que não quer calar é: qual é a muralha que está na sua frente? Qual é a muralha que está na sua frente? Que você precisa derrubar? Qual a muralha que você precisa derrubar para, como eu falei na primeira semana, entrar na terra que mana leite e mel? Irmãos, a Bíblia fala que Deus preparou um lugar para o povo de Israel, uma terra que manava leite e mel, mas conhecido como Nova Canaã. Era na Nova Canaã que o povo de Israel iria desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Mas o povo está de cara com Jericó. E as muralhas de Jericó, como os irmãos já ouviram aqui, porque eu já preguei semana passada, as muralhas eram tão largas, mas tão largas, que dava para construir uma casa em cima. Será se as muralhas eram largas? Tanto é que a casa de Raabe, que foi salva, que diga-se de passagem, foi a única que aceitou que o servo de Deus entrasse na sua casa. O servo de Deus ali representava Jesus. Quando Raabe permite que o servo de Deus entre na sua casa, o servo de Deus fizer uma promessa: olha, vai ser salvo tu e a tua família, desde quando você colocar. Você vai colocar um cordão vermelho, e o cordão vermelho ali representando o sangue de Jesus. Seria um sinal para que os espias soubessem que ali não só não deveriam as pessoas serem destruídas, mas deveriam ser resgatadas. Então hoje, no segundo dia da campanha Derrubando Muralhas, estaremos falando de uma muralha que tem tirado a nossa paz, que tem tirado a paz de muitas pessoas. Essas são as muralhas na vida espiritual. Muralhas na vida espiritual. Missionário, no caso, o que é uma muralha na vida espiritual? E exemplos de muralhas na vida espiritual. Eu já vou dar exemplos assim. Depois que você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Para os irmãos que de repente não trouxeram Bíblia, nós temos Bíblias aqui na frente que você pode estar usando. Livro de Apocalipse, capítulo número 3. Livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 15. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Olha aqui para mim, se você não tiver a Bíblia aberta, pode olhar aqui para mim, que eu vou estar lendo o texto. Diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu vou repetir novamente esse versículo número 16. Assim, porque você é morno, não é frio e não é quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus, na tua presença, nós estamos nessa noite e nós viemos pedir ao Senhor que o Senhor venha, Deus, falar aos nossos corações de acordo com a nossa necessidade. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra,
Então pedimos ao Senhor, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Você pode dizer isso, irmãos? Fala que a tua serva ouve. Então diga comigo, fala que a tua serva ouve. Às vezes a gente pede para Deus falar, mas às vezes quando Deus começa a falar, a gente começa a entender um pouquinho, porque nem todas as palavras que Deus fala com a gente é do nosso agrado. Vou repetir, nem todas as palavras que Deus fala vai nos agradar, mas eu quero te dizer nessa noite que, como missionário desta igreja, desta congregação, eu não vim aqui nessa noite falar o que você quer ouvir, ou mesmo o que eu quero ouvir, mas eu vim nessa noite te entregar a mensagem daquilo que Deus decidiu falar com você nessa noite. Segundo elo da campanha, derrubando muralhas. Aí agora eu vou encontrar uma muralha que realmente é uma muralha terrível, é uma muralha grande, é uma muralha que tira a minha paz, tira o meu sossego, é uma muralha que me impacta muito, é a muralha do esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual não é algo, irmãos, que acontece de repente, num abrir e num fechar de olhos. O esfriamento espiritual, irmãos, trata-se de um processo que acontece pela conjunção de alguns fatores, pela conjunção de algumas causas. Estava tudo bem, você aceitou Jesus, você foi um homem de oração, você é uma mulher de oração, mas de repente, sem você perceber, parece que alguma coisa começou a mudar. Sabe por que parece que alguma coisa começa a mudar? Porque parece que aquele prazer que você tinha para vir à igreja, parece que você já não tem mais. Não sei, parece que começa a bater um desânimo. Parece que aquele prazer que antes você tinha passou a ter um desânimo. Você quer ver um exemplo? Antigamente, eu não vou dizer você, eu vou dizer nós. Antigamente nós tínhamos mais prazer de orar mais, de buscar a Deus mais, de jejuar mais. De repente parece que alguma coisa mudou. E até ir na igreja, que antes era um prazer, a gente talvez já não tenha mais. O louvor que antigamente a gente levantava as mãos, adorava, clamava, gritava, adorando ao Senhor, parece que ele ficou um pouco sem vida. Então o que acontece? Algumas coisas começam a exatamente a mudar na nossa vida. E as coisas, quando começam a mudar, eu vou te dar uma notícia hoje que talvez não seja muito boa. Por incrível que pareça, na vida espiritual, quando algumas coisas começam a mudar, elas mudam para pior. Missionário não me dá essa notícia não, eu vou te dar essa notícia. Deveria mudar para melhor, sim ou não? Sim. Sim, deveria mudar para melhor. Mas com o passar do tempo, parece que a frieza espiritual, a apatia, a indiferença passa a tomar conta da nossa caminhada cristã e começa a sugar o vigor que outrora enchia os momentos de louvor e de oração e eram feitos, irmãos, com aquele fervor. Mas agora as coisas parecem que começam a mudar. A pergunta é: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? O que aconteceu com aqueles que estão nos vendo, nos assistindo nessa
noite. O que aconteceu? Por que essa frieza espiritual veio a invadir? Eu digo invadir porque nós não queremos. Eu digo invadir porque se for perguntar a alguém aqui se quer que a frieza espiritual lhe domina, ninguém vai dizer que quer. Ou você quer a frieza espiritual? Faz assim, quem quer frieza espiritual aí? Ninguém quer, irmãos. Mas o que aconteceu, missionário Antônio Carlos? Se você, irmão, sentiu esses sintomas dessa frieza, pode ser que você esteja passando pelo que a gente chama de esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual, o que é isso, missionário? Esfriamento é um mal que deve ser combatido e rápido. É uma fraqueza que deve ser combatida e rápida. É uma muralha que precisa ser derrubada com certa urgência. Você sabe por quê, irmãos? Lembra o texto que nós vemos? Se você puder, só se você puder, você pode retornar a sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo número 3. Nós vamos durante toda a mensagem estar lendo os textos. Apocalipse capítulo 3. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Apocalipse capítulo número 3 vai relatar sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo número 3 vai estar fazendo esse relato. Dos versículos de número 14 até os versículos de número 20, vai estar dizendo que ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Pode encostar sua Bíblia no instante. Essas coisas que está falando não é qualquer um. Essas coisas que está falando é aquele que é o primeiro e o único. Essas coisas que está falando é aquele que é o fiel e verdadeiro. É o soberano da criação de Deus. Quem é missionário, esse soberano? Ele é conhecido como Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é conhecido como o Alfa e o Ômega. Ele é conhecido como o princípio e o fim. Ele é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, dizendo: eu não estou falando o que eu acho, eu não estou falando que aquilo que as outras pessoas me falaram, eu não estou falando o que saiu no jornal, na internet, nas redes sociais. Eu estou falando porque eu conheço as tuas obras. Por que Jesus está falando isso à igreja de Laodiceia? Porque Jesus é o Senhor da igreja. E Jesus essa noite vai falar com você aqui, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos. A Bíblia fala que antes mesmo que não veio ainda os pensamentos da sua mente, Ele já sabe o que está aí. A Bíblia fala que mesmo antes de você abrir a boca para falar qualquer coisa, Ele já sabe o que você vai dizer. Então Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia, que diga-se de passagem, foi a igreja que mais levou a repreensão de Jesus. Jesus está falando no versículo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras e eu sei que você não é quente e nem frio. E aí ele diz: oxalá, era melhor que você fosse
ou frio ou quente, mas só porque você é mono e você não é frio e nem quente, eu estou ao ponto de vomitar você. Estamos vivendo dias, irmãos, que Jesus está também, não para vomitar a igreja de Filadélfia, que foi a igreja que mais recebeu elogios, que mais recebeu palavras de estímulo, mas Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Por que missionário falando com a igreja de Laodiceia? Por que ele escolheu a igreja de Laodiceia? Ele mesmo falou: eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio e nem quente. Irmãos, a frieza espiritual, ela não vem de uma hora para outra. Preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Frieza espiritual não começa da noite para o dia. Frieza espiritual começa assim. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra? Quem lembra aí quando aceitou Jesus? Jesus, a minha vida, Jesus transformou. A irmã lembrou? A irmã Laudelina lembra, quando aceitou Jesus? Pois é. Quando aceitou Jesus, meu Deus do céu, nós tínhamos um fogo do Espírito Santo, nós tínhamos um calor que consumia dentro de nós tínhamos todo o prazer de estar nos cultos, nós tínhamos todo o prazer de estar na oração, nós tínhamos prazer de estar na oração, no jejum, na vigília, no clamor, nós tínhamos o prazer de estar na presença de Deus, nós tínhamos aquele calor do Espírito Santo, mas parece que com o passar do tempo, a frieza espiritual foi se aproximando. Irmãos, eu lembrei aqui de uma história que não se sabe até hoje se ela foi uma experiência real ou se foi uma história fictícia. Mas conta-se a história que certa vez alguém colocou um sapo dentro de uma panela. Alguém colocou um sapo dentro da panela e ligou o fogo. O sapinho estava ali, uma águazinha legal, uma água gostosa, né? O sapinho falou: oh meu Deus, não, estou brincando, o sapinho falou isso, mas o sapo deve ter falado: mas como que está sendo bonzinho essa pessoa aqui? E aí foi ligado o fogo. O que aconteceu? A temperatura da água aos pouquinhos foi o quê? Esquentando. Foi mudando. O que era uma água fria começou a ficar quente. O que era uma água agradável, de repente, começou a aquecer. Só que o sapo, por incrível que pareça, não saiu. Não saiu. Continuou na aguinha. Por quê? Porque a água estava confortável. Mas no que foi aquecendo o fogo, chegou no momento que a água ferveu e o sapo, por incrível que pareça, morreu exatamente queimado. Queimado, o sapo morreu. Foi feita uma outra experiência, só que desta vez colocaram uma água para ferver antes. Quando a água ferveu e que chegaram e jogaram o sapo dentro dessa água fervendo, não deu nem outro, o sapo pulou fora na mesma hora. O sapo falou assim: quem vai ficar aqui é outro, não eu. Essa vai ser quem fica aqui, não eu. Qual a diferença, irmãos, da primeira experiência para a segunda experiência? A primeira experiência é que a água estava agradável e com o passar do tempo mudou-se as coisas. Então o sapo não percebeu de imediato, ou não teve forças e acabou morrendo. Na segunda experiência ele percebeu logo a mudança, porque estava acostumado a ficar numa água agradável, de repente tentaram jogar ele de uma água fervendo e ele pulou fora. Por que, missionário, você está contando
dizer a você, minha irmã, que o esfriamento espiritual acontece exatamente nessa mesma experiência. Se você soubesse que você de uma hora para outra ia ficar frio espiritualmente, você não pararia de orar, não. Você clamaria mais, você buscaria mais. Mas a frieza espiritual, como eu falei, ela vem aos poucos. Ela vem aos pouquinhos e você não vai percebendo que aquela vontade que você tinha antes de vir para a igreja já não é mais a mesma, que aquele desejo de você orar já não é mais o mesmo, que força você já não está tendo, que desejo para jejuar você não está tendo mais. Então o que acontece? Você, irmão, às vezes não reconhece a frieza espiritual quando está invadindo a sua vida, a sua casa, a sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha tudo para ser a igreja mais fervorosa. A igreja de Laodiceia, irmãos, tinha riqueza. A igreja de Laodiceia tinha líderes. A igreja de Laodiceia tinha recursos. Mas a igreja de Laodiceia caiu, porque não percebeu que foi a frieza espiritual que foi chegando. Jesus falou assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é nem frio e nem quente. Oxalá, era melhor que você não fosse logo frio ou quente. Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Irmãos, fazer vômito não é nada agradável, e muito menos ser vomitado. Irmãos, quando a gente entende que Jesus fala que já está a ponto de vomitar a igreja, nós entendemos que Jesus não está suportando. E o que é missionário? Jesus não está suportando. Jesus não é que não está suportando a frieza da igreja, ou muito menos a igreja está quente. Jesus não está suportando é uma igreja morna. Igreja morna. Missionária é a igreja batista Filadélfia, porque tem uma das igrejas chamada Filadélfia? Não. É a igreja Deus em Amor? Não. É a congregação do São Brasil? Não. É a Assembleia de Deus? Não. É a Universal? Não. A igreja que a Bíblia está falando aqui sou eu. A igreja que a Bíblia está falando aqui é você. Nós somos esta igreja. E nós temos que vigiar para não nos tornarmos uma igreja morna. Nós temos que nos esforçarmos para não sermos um crente morno. Um crente que uma hora está clamando a Deus, outra hora está sem ânimo nenhum. Um crente que uma hora está com a Bíblia aberta, outra hora está vindo nas redes sociais do bate-papo. Um crente que uma hora está servindo a Deus, mas daqui a pouco está servindo as coisas do mundo. Você e eu somos esta igreja. A Bíblia fala que Jesus falou à igreja de Laodiceia: você diz, eu estou rico. A igreja de Laodiceia dizia: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A igreja de Laodiceia, irmãos, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Lá eles produziam uma lã. Essa lã era uma lã muito cara, muito cara. Era uma lã escura e que era feita dessa lã muitos casacos, muitas roupas que tinham um preço absurdo. Talvez é baseado nisso que a igreja de Laodiceia está falando assim: eu estou rico, porque produzi essa lã negra. Só que Jesus vem dizer para a igreja: você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, você é pobre, você é cego e você está nu, igreja do Senhor. Deus tenha misericórdia de
Que não sejamos, Pai, esta igreja. Jesus falou. Você diz que está rico, mas você é miserável. Você é digno de compaixão. Você é pobre. Você é cega. Você está nu. Missionário, como que a igreja está nu? Como que eu estou nu? Nudez significa apresentar a nudez, apresentar o pecado. Nudez significa que nada está cobrindo o meu pecado. Que eu estou, infelizmente, vivendo uma vida que só eu não estou percebendo, que todo mundo já percebeu. Eu já não estou mais sendo aquele crente, aquele servo de Deus que eu era. A igreja de Laodiceia está falando: eu não preciso de nada. Só que Jesus falou: você é miserável, você é digno de compaixão, você é pobre, você é cega e você é nu. Irmãos, lá na igreja de Laodiceia, segundo os estudiosos, segundo as pessoas, os teólogos, eles falam que a igreja de Laodiceia, eles tinham lá uma escola especializada na área de medicina, na área de oftalmologia. O que é missionário oftalmologia? O oftalmologista é o médico que cuida dos nossos olhos. Segundo os estudiosos, é por isso que Jesus estaria dizendo à igreja de Laodiceia: eu quero que você compre colírio e pingue nos teus olhos, porque quando você pinga colírio, você consegue ver melhor. Para que você veja a vergonha da sua nudez, para que você perceba que você está sendo uma pessoa que já não é uma pessoa que ora mais como orava antigamente, que não busca mais como buscava antigamente, que você perceba que você está sendo um cristão frio. Eu não queria dizer isso para ninguém, mas assim diz o Senhor: existem crentes hoje que estão frios. Como é, missionário? Eu vou perceber quando eu estou frio. Eu vou perceber quando eu já não começo mais a confessar os meus pecados. Eu vou perceber quando eu já não tenho mais ânimo para orar. Eu já não tenho mais ânimo para jejuar. Eu vou perceber, missionário, quando eu fico distante da palavra de Deus. Eu já não leio mais a palavra. Irmãos, Jesus, ele venceu todas as tentações, utilizando-se, sabe o quê? Da palavra. E com isso ele nos deu a senha para o sucesso. Para você ser um vencedor